sido a rotina dos profissionais de saúde na batalha para impedir o avanço da Uma unidade de terapia intensiva em Brasília. É casada, tem 2 filhos. Deus não é alheio ao sofrimento humano. Paixão de Cristo. Me pega, me pega! Pega ele! Eu vou te pegar! Mãe! Jesus! Jesus! José, encontrei Jesus! Há mais de 2000 anos, andava pelo mundo um homem chamado Jesus. Um homem que era Deus, um Deus que era homem. Sua missão, salvar o mundo. Seu trabalho, o bem de todos. Sua mensagem, o reino dos céus. Sua vida, o amor. Sua vontade, a de Deus. Seus amigos e sua família, nós. No entanto, as autoridades religiosas e políticas daquela época, daquele povo, sentiam que a presença de Jesus iria atrapalhar a maneira de viverem a religião e de governarem a população. Por isso buscavam uma maneira de eliminar a Cristo e fazer calar aquela voz incômoda, voz que clamava a paz entre todos, voz que proclamava o direito dos pobres, voz que proclamava a liberdade dos oprimidos. Voz que anunciava a fraternidade entre os povos. Aquele que veio revelar a verdadeira face de Deus. Um Deus cheio de misericórdia e amor, que não se compraz com a injustiça, mas que ilumina a todos com a luz de verdade. Judas, um dos seus amigos, o traiu e foi procurar as autoridades daquela época para combinar com elas a maneira de entregar Jesus. E ficou à espera de uma oportunidade. Era o tempo da Páscoa, a maior festa dos judeus, na qual se comemorava a liberdade do povo de Israel da escravidão dos egípcios. Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como amasse os seus que estavam no mundo até o extremo, enviou Pedro e João com esta ordem: Vão, preparem a mesa para comermos o cordeiro pascal.
Chegada a hora, sentou-se Jesus com os 12 apóstolos, dizendo-lhes: Estou muito contente em comer com vocês esta Páscoa, pois em verdade vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus, para ensinar a humildade aos apóstolos, agora depõe-se do seu manto e começa a lavar os pés dos discípulos um a um. Chegada a vez de Pedro, ele disse: O Senhor me lava os pés? Pedro, o que eu faço agora talvez não compreenda, porém mais tarde entenderás. Não, Senhor, jamais me lavarás os pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Senhor, então não lave somente os pés, mas as minhas mãos e a cabeça. Quem tomou banho não precisa lavar nada além dos pés, para ficar de todos limpos. E vocês estão limpos, porém, não todos. É que ele sabia quem o haveria de trair. Por isso disse: Não estáis todos limpos. Seus pés, és o Senhor, tu és o Mestre. Os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus. Compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. E se mesmo sendo o seu mestre e senhor eu lavei os vossos pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façam como eu fiz. Agora Jesus prepara para nos dar o maior presente possível: o seu corpo e o seu sangue. Ele toma o pão, abençoa-o, parte e dá aos seus apóstolos, dizendo-lhes: Tomai todos e comei. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Não há amor maior do que dar a vida por seus amigos. Jesus nos dá também o seu exemplo, a entrega uns pelos outros. O amor mútuo, a vida, só tem sentido quando é partilhada. Em seguida, ele toma o cálice em suas mãos,
dá graças e oferece a eles, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Com estas palavras, Jesus ordenou os apóstolos como os primeiros padres e lhes deu poder para transformar o pão e o vinho em seu corpo e seu sangue. Meu mandamento é que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. E então serão reconhecidos como os meus amigos. No entanto, um de vocês irá me trair. Quem fará isso com o Senhor? Imagine só trair Jesus. Absurdo. Possível. Nunca. Judas também perguntou: Sim, você mesmo disse. O que tens que fazer, faça, depressa. E então Judas sai muito nervoso. Depois da saída de Judas, Jesus fala aos apóstolos: Lembrem-se que muitos não aceitarão a pregação de minha palavra. Porém é preciso levá-la a todos os povos. E esta noite serei para vocês motivo de escândalo. Mas fiquem comigo e não me abandonem. Jamais te abandonarei, mesmo que todos estejam contra vós, eu te defenderei. Em verdade te digo, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Absurdo! Jamais faria uma coisa dessas. Estou pronto para ir contigo, até a prisão ou a morte. E todos os apóstolos confirmam o que Pedro disse. Nem eu te negarei. Ninguém te abandonarás. Não pode ser. Estamos todos juntos. Sim, juntos até o fim. Quando tudo ficou calmo, Jesus continuou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Como meu Pai vos amou, assim eu amo a cada um de vocês. Pai, como tu me enviaste, eu também o envio a cada um destes. Não rogo somente por eles, mas por aqueles que por suas palavras hão de crer em mim. Assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que estes estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A paixão de Cristo ilumina o nosso caminhar pela vida. Ele mesmo disse: Quem quiser vir após mim, toma tua cruz e siga-me. Em nossa vida se prolonga a sua dor. Junto com seus amigos, Jesus foi para um lugar chamado Getsêmani, um bosque um pouco afastado da cidade. Chegando ao jardim, Jesus disse aos apóstolos: Vocês fiquem aqui. João, Pedro e Tiago, venham comigo. Jesus se dirige aos 3 e diz: A minha alma está a ponto de morrer. Permanecei aqui e vigiai. Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este sofrimento, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Vocês estão dormindo? Não podem sequer vigiar em oração 1 hora comigo?
Abba, ó Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este sofrimento, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Finalmente, Jesus vai acordar os três. Acordem, basta! Chega de dormir. E depois os outros apóstolos. Chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar e sabia que Jesus ia sempre lá. Por isso reuniu um destacamento de soldados e seguiu para aquele local a fim de prender Jesus. Antes, combinou um sinal com os soldados. Judas, é com um beijo que trai o Filho do Homem? Então Jesus, sabendo de tudo o que estava para acontecer, adiantou-se e falou aos soldados: A quem procuram? Sou eu. Logo que disse sou eu, os soldados caíram por terra, provando que se ele quisesse, poderia escapar deles. Jesus perguntou novamente: A quem procuram? Já disse, sou eu. Se é a mim que procuram, deixe que estes vão embora. E os soldados prendem Jesus. Soltem ele! Ele Os é apóstolos inocente! reagem. Ele é inocente! Pedro tira uma espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, corta-lhe a orelha. E então Jesus lhe disse: Pedro, guarda essa espada. Todos que tomarão da espada morrerão pela espada. Você acha que se eu não pedisse ao meu Pai, ele não me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Portanto, como hão de se cumprir as Escrituras, no quais isso deve acontecer? Venha cá. Como ladrão vieram me prender. No entanto, eu estava ensinando todos os dias, em público, mas não tiveram coragem. Porém, essa é a vossa hora e o poder das trevas. E os discípulos de Jesus fogem abandonando-o. Ainda hoje, nós esperamos uma oportunidade para alienarmos Cristo em troca de prazeres, caprichos, vaidades, dinheiro e outras coisas. A falsa liberdade nos seduz e nos aprisiona. Recusamos Jesus como fonte de nossa vida e o matamos dentro de nós mesmos. E assim, somos escravizados pela hipocrisia, interesses e doutrinas vãs. Os soldados levam Jesus para o palácio do sumo sacerdote. Caifás. Pedro procura seguir Jesus de longe. A essa altura, estavam os servos e guardas juntos ao fogo, porque fazia frio. Também Pedro estava entre eles e aquecia-se. Então uma criada lhe diz: Não conheço esse homem. Não é verdade, não o conheço. Mulher, você está enganada. Nem sei de quem está falando. O que é isso, mulher? Está louca? Jamais conheceria esse homem. Não é verdade, não o conheço. Jesus olha para Pedro. Este te lembra das suas palavras. Esta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes.
E então Pedro sai chorando. Ele chora o choro do arrependimento, o choro da vontade de querer acertar de novo, o choro do homem que reconhece o seu erro, mas sabe que ainda há tempo de mudar de vida. O choro da gente que sabe que enquanto vida existir, nem tudo está perdido. E há ainda uma oportunidade. E sabe que Deus oferece esta oportunidade. Mas é preciso humildade para reconhecer o seu erro e a coragem de mudar de vida. Cadê Caifás? Enquanto isso, no palácio, os soldados colocam uma venda em Jesus, batem, zombam e riem dele. Judas o traiu. Pedro o negou. O povo o ignorou e condenou. E Jesus fica só. Contudo, seu sofrimento não foi em vão. Vemos hoje em dia esforço de pessoas que se aproximam uns dos outros, eliminando-se os tabus. E ainda poderemos ver o rosto de Jesus nos pequeninos, não de estatura, mas de coração. Nós o encontramos em pequenos gestos e às vezes imperceptíveis aos nossos olhos. Mas você já olhou para o esforço que os seus pais fazem por você? O olhar de carinho do seu filho? A presença, às vezes silenciosa, do seu esposo? Do seu pai? O abraço sincero de um amigo que se alegra com a sua felicidade? A correção de alguém que te ama, que te quer ver bem? Jesus se manifesta em todos os lugares, pessoas e situações. Cabe a nós reconhecê-lo. Obrigada, Senhor. Obrigada por aquilo que enxergamos e aquilo que não enxergamos. Mas, sobretudo, obrigada por estar ao nosso lado. Enquanto isso, levavam Jesus até a casa do sumo sacerdote Caifás. Os escribas e anciãos do povo procuravam falsas testemunhas para condenarem Jesus. Finalmente, aparecem duas com a seguinte acusação: Nada responde? O que é isso que afirma contra você? Mesmo diante de tal indignação, Jesus fica calado. Caifás então se dirige novamente a Jesus. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga: és o Cristo, Filho de Deus? Sim, eu sou o Filho de Deus. E digo mais ainda: no fim dos tempos vocês verão o Filho de Deus vir sentado sobre as nuvens para recompensar os bons. Basta! Quanta blasfêmia! Não ouvir, que necessidade temos além dessas provas? Não ouvir as blasfêmias? O que é que vocês dizem? Eu não tenho poder para condená-lo. Encaminho a Pilatos, deixe que ele o condene. E saíram com Jesus. Este é jogado de um lado para o outro. O Filho de Deus se torna brinquedo nas mãos dos homens. Também nós, muitas vezes, transformamos nosso próximo em brinquedo, faltando com respeito, zombando, fofocando, julgando, apontando o dedo, recusando-lhes a nossa amizade, o nosso apoio, o nosso amor. Perdão, Senhor. E Jesus é levado para Pilatos. Pilatos começa a examinar o caso. Acusações contra este homem. Ele está proibindo pagar tributos a César. Ele é um malfeitor. Ele diz ser Cristo Rei. E Pilatos diz: Jesus não lhe respondeu, a ponto de Pilatos ficar admirado.
Mas o povo começou a gritar: Ele merece a morte. É culpado. Ele diz ser Cristo Rei. É você que está dizendo? Ou foram outros que disseram isso sobre mim? Então você é rei. Sim, eu sou o rei. E digo mais: foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem crê na verdade ouve a minha voz. E o povo grita em alta voz: Mentiroso! Mentiroso! Nós só temos um rei, César! Vejo. Mas vou mandar a... Leve-no. Lá fora, os soldados batem em Jesus. Colocam nele uma coroa de espinhos, enquanto escarnecem dele. Ah! 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 E após os soldados baterem, chicotearem Jesus, levam ele novamente a Pilatos. Jesus, chicoteado, machucado, sangrando. O povo lá. Eis o homem! Eis o vosso rei! Mas o povo gritou: Crucifica-o! 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 Calma. Estamos no tempo da Páscoa. E é comum que eu solte nesta época um perigoso prisioneiro à vossa escolha. Soldado, me traga Barrabás. Barrabás era um perigoso bandido que vivia a aterrorizar a região com seus bárbaros crimes. Pilatos então continua: Então, quem vocês querem que eu solte? O rei dos judeus ou Barrabás? E o povo grita: Solte Barrabás! Solte Barrabás! E o que eu farei com o rei dos judeus? Crucifica-o! Crucifica-o! Soldados, então soltem Barrabás. Realmente, não vejo neste homem crime algum. Fiquem sabendo que eu não tenho culpa alguma desta condenação. Entra uma criada. Lavo minhas mãos desta culpa. E assim, Pilatos lava as suas mãos. E o povo continuou a gritar: A morte a ele! Crucifica-o!
deste justo. Façam com ele o que vocês quiserem. Onde estão aquelas 8.000 pessoas que foram alimentadas com alguns pães? 5.000 de uma vez e 3.000 de outra vez. Isto sem contar as mulheres e as crianças. Onde estão os surdos? Onde estão os leprosos? Os doentes curados por Jesus? Onde estão os seus amigos? Onde estão os cristãos de hoje? E o povo continua a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Morte! Crucifica-o! Os soldados saem do palácio com Jesus. O povo segue, sempre acusando Jesus, que começa a caminhar para a crucificação. Não é fácil sofrer e muitas vezes a nossa cruz é pesada demais para a nossa fraqueza. Nestas horas, queremos pensar nos nossos pecados que tu carregastes, pensar na cruz carregada por nossos ombros inocentes e pedir-vos coragem para aceitar a nossa cruz. É verdade que há um tempo para lutar e outro para aceitar. Carregar em silêncio os nossos pecados e os pecados do mundo. Jesus cai pela primeira vez. Jesus cai sob o peso da cruz. Cai para libertar-nos de nossas quedas. Porém, quanta gente permanece ainda caída. Que cada um de nós saiba descobrir o seu papel junto aos irmãos, a fim de impedir que ele caia, fazendo-o descobrir e desenvolver sua riqueza e suas capacidades. Jesus encontra sua mãe aflita. Maria, acompanhada de suas amigas, encontra o seu filho. Ela silenciosamente o seguia. Anônima, caminha na multidão, acompanhada e sentindo os sofrimentos do seu filho. Senhor, quanta falta nos faz a presença de uma mãe, de um pai ao nosso lado. O sofrimento do seu filho. Quanta gente vive lado a lado sem se encontrar, incapazes de dialogar, de compreender e de perdoar.
Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Obrigaram a Simão Cirineu a ajudá-lo a levar a cruz, que no início parecia medo e até mesmo repressão. Ficou relutante, mas depois que se encontrou ao lado de Jesus, sente que é ali que deveria estar. Pelo alívio que sentiste quando Simão Cirineu começou a ajudar-vos a carregar a cruz. Livrai-nos do egoísmo e fazei-nos com que cada um de nós tenhamos sempre olhos para descobrir o sofrimento dos outros, e coragem e coração capaz de ajudar o próximo a carregar a cruz. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Verônica sai do meio do povo e vai limpar o rosto de Jesus. Vosso rosto, Senhor, continua coberto de escarros e sangue. Continuais a sofrer na pessoa dos pobres, dos doentes, dos humildes, dos que não têm ninguém por eles. Abri nossos olhos e fazei-nos descobrir que podemos repetir sempre o gesto de Verônica. Podemos enxugar vosso rosto ao ajudar aos outros em suas necessidades, os doentes em seus sofrimentos, os humilhados na hora em que são humilhados. Estamos atrasados no texto. Cai aqui, ó. Vai enrolar tudo. Tira o nome de Jesus para poder arrumar a máscara dele. Jesus cai pela segunda vez. Senhor, não podes mais. De novo está no chão. Desta vez não é só pelo peso da cruz, mas também pela fadiga acumulada. Quem não sabe que o sofrimento repetido atormenta a vontade? Bem depressa, Senhor, a gente acostuma com o mal. Uma falta de generosidade aqui, uma infidelidade ali, uma simples imprudência mais longe, e já o nosso olhar se fecha e não vemos mais nada. Somos tão fáceis para pecar e tão impacientes com as faltas dos outros. Dai-nos força para compreendermos e perdoarmos aqueles que nos ofendem. Jesus, em seu caminho para o Calvário, encontra as mulheres de Jerusalém. Jesus para e olha para aquelas mulheres que ali estavam chorando e lhes diz: Filhas de Jerusalém, não chorais por mim,
mas chorais por vós mesmas e por vossos filhos. Porque chegará o dia em que se dirá: felizes as mulheres em que nunca tiveram filhos e que nunca amamentaram crianças. Pois chegará o dia em que se dirão às montanhas: caiam em cima de nós, e também aos montes: escondam-nos. Jesus é despido das suas vestes. Os soldados começam a despir Jesus. Cristo é duramente humilhado a ponto de ser despido das suas vestes sob os olhares da multidão que o seguia. Ele quis ser submetido a tal humilhação para nos ensinar a respeitar o nosso corpo e o do nosso irmão. Da cruz, ninguém escapa. O mundo não se divide em pessoas que sofrem e pessoas que não sofrem. Todos sofrem. A diferença está em que uns sofrem tendo fé e outros não tendo. É horrível sofrer sem fé, sem acreditar no valor do sofrimento para a vida eterna. Aqui, ó.
Aquelas mulheres que tinham vindo com Cristo da Galileia haviam seguido José e Nicodemos, observando o sepulcro e como fora depositado o corpo de Jesus. Depois voltaram para casa para preparar perfumes e ungüentos para cingir o corpo de Jesus no primeiro dia da semana, depois do descanso sabático. No mesmo tempo, chegou na casa de Pilatos um sumo sacerdote e alguns fariseus. O sumo sacerdote disse a Pilatos: Senhor governador, lembremos-nos que aquele homem disse que se ressuscitaria ao terceiro dia. Ordena-lhe, pois, enviar que vigiem o sepulcro até o terceiro dia, para que os discípulos dele não roubem o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Vocês têm um guarda? Então vão. Faça conforme os vossos costumes. Sepulcros para o Nazareno, conforme vocês entendem. Saindo da casa de Pilatos, o sumo sacerdote e os fariseus, juntos com soldados, foram para o sepulcro. Chegando ao túmulo, eles puseram em segurança o sepulcro, selando a pedra, e depois foram embora para celebrar a Páscoa.
Corta no aleluia. Corta aí agora. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Dirijo-me a vocês que fazem o bem sem perceberem que o fazem. Sei que são dias exaustivos, mas saibam que vocês são minhas mãos e meu coração na terra. Mulher, por que choras? A quem procuras? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria, Rabboni, não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai.
não pereça.